Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 2, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Lembre-se, o nosso estudo utiliza de 3 materiais. Primeiro e o mais importante, o texto bíblico. Estamos fazendo um estudo exegético do livro de Apocalipse. Segundo, a sua revista de escola dominical. Este será um primeiro contato também com o assunto. Os vídeos complementam essas informações. Por isso, não deixe de, no final da aula, vir aqui nos comentários, onde eu coloco aí, na descrição do vídeo, na verdade, onde eu coloco a atividade para que você verifique o seu aprendizado. Tudo bem? Se precisar, aperte pause no vídeo, assista novamente. A minha oração ao Senhor é que este conteúdo lhe seja útil para a sua edificação na fé e para o aprendizado e estudo bíblico do Apocalipse de João. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de estudar, então, o prefácio deste livro, o prefácio do Apocalipse de João. O prefácio é composto pelo versículo 1, 2 e 3. Se você ainda não assistiu, você pode assistir, está aqui no canal. Hoje, eu quero seguir a nossa aula pelos versículos 4, 5 e 6, onde João faz uma saudação e, como resultado a essa saudação, ele apresenta um cântico a Deus, uma doxologia. Vamos então ao primeiro contato com este texto e logo em seguida a gente verifica a maneira como eu vou organizar a aula para que o aprendizado seja muito efetivo. Tudo bem? Leia comigo, por gentileza, versículo 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia, graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Este é então o texto que nós vamos estudar neste vídeo de hoje. E para ajudar a gente a fazer um estudo mais proveitoso, eu quero dividir então esta minha aula em 3 sessões. Primeiro, a saudação que João apresenta, o versículo 4 e a parte A do versículo 5. Depois, a doxologia, ou uma canção de adoração a Deus, que ele apresenta na parte B do versículo 5 e no versículo 6. E encerrar fazendo uma aplicação. Então, o texto que nós estamos estudando hoje, 4, 5 e 6, pode ser dividido com uma saudação e uma doxologia. Eu começo explicando a vocês a saudação que João apresenta e logo em seguida a doxologia, ok? Vamos começar então com a saudação. Quando nós pensamos em saudações que acontecem nas epístolas do Novo Testamento, geralmente essas saudações elas possuem uma fórmula muito característica. Naqueles dias, essas cartas que eram escritas às igrejas e cartas que eram escritas também de pessoas a pessoas, elas possuíam uma estrutura de saudação muito bem conhecida. A estrutura da saudação tinha o remetente, aqui no caso apresenta quem é o autor, cita quem são os destinatários e faz uma breve saudação. Então o que eu quero fazer? Eu quero ler novamente a saudação com você e queria que você tentasse identificar quem é o remetente, quem são os destinatários e qual é a saudação que ele faz. Tudo bem? Vamos à leitura da saudação? Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia, graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Quem é o remetente? Tá fácil, não tá? João é o remetente. Mas e os destinatários? Quem são os destinatários? Também ficou fácil, não ficou? As 7 igrejas da Ásia Menor. E por último, a saudação. Qual é a saudação? Graça e paz. O que eu vou fazer agora? Eu quero explicar cada um desses pedaços a vocês para que você entenda, então,
o que João está fazendo aqui para a gente, apresentando essa saudação, mostrando o remetente, mostrando os destinatários e fazendo esta saudação. Quero então começar explicando a saudação que ele faz. Desculpa, ele começa com o remetente, né? Quero começar explicando o remetente aí. Ele começa dizendo, eu, João. Quem é este João que está sendo mencionado aqui como remetente, aquele que envia a carta para os destinatários? Bom, a gente poderia gastar uma aula inteira falando sobre isso, mas eu queria pontuar apenas alguns aspectos breves que nos ajudam a compreender quem é esse João. Se nós observarmos algumas evidências internas do texto, como por exemplo, as semelhanças que existem entre esse texto e o Evangelho de João em relação aos usos das expressões gregas, em relação também a temas teológicos que se repetem no Evangelho de João e aqui em Apocalipse, observando essas evidências internas e também observando as evidências externas, nós temos, por exemplo, Justino Marte, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, que são todos pais da igreja, que testificam que o escritor desta carta é João. Então, levando em consideração essas duas evidências, nós podemos dizer que o escritor, o remetente dessa carta, o João aqui, é o apóstolo. Então aqui já existem evidências que nos são suficientes para a gente saber que este João que se refere como sendo aquele que envia a carta é o apóstolo João. Mas além disso, além dessas evidências internas, além das evidências externas, o que mais a gente sabe sobre esse João? Nós sabemos aquilo que ele nos conta. E no versículo 9 ele conta um aspecto muito específico sobre ele e sobre a sua condição, que eu quero resgatar com você para a gente ter mais informações sobre este João que está nos escrevendo, provavelmente o apóstolo João. Observe comigo o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. A primeira coisa que ele faz aqui neste versículo 9 é se identificar com seus leitores em seu sofrimento. Eu sou irmão de vocês e também tenho passado por sofrimentos por causa da nossa fé. Nas palavras dele, ele disse assim, né, no versículo aí, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então perceba que a causa do sofrimento é por causa da fé. Não só isso, não só por causa do sofrimento que ele se identifica, mas ele também se apresenta como igual a esses irmãos no reino e na perseverança. Veja, esses temas teológicos serão muito comuns aqui na carta. João vai falar muito sobre o reino e a perseverança dos cristãos aqui na carta que ele está escrevendo. Mas ele coloca isso para a gente como sendo aspectos essenciais do chamado divino. O chamado divino prescinde uma participação no reino e prescinde uma perseverança na fé. Ambos os temas são recorrentes e importantes para essas pessoas. Eles fazem parte do reino e eles precisam ser perseverantes. Mais à frente, João retoma essa questão do reino e quando a gente lê as cartas às igrejas, ele retoma de forma recorrente a questão da perseverança. Mas observe que ele está introduzindo para a gente uma questão importante que é, eu sou igual a vocês no sofrimento, e essa igreja tem essa característica, eles estão sofrendo por causa de sua fé, mas eu também sou igual a vocês no reino e na perseverança. Por fim, ele diz para a gente nesse versículo que ele está exilado na ilha de Patmos, exilado por causa da sua fé. O que a gente sabe sobre a ilha de Patmos? Eu queria colocar apenas um comentário, porque às vezes a gente cria muitas compreensões sobre Patmos e afirmativas, mas apenas o que há de concreto sobre este lugar eu acho que já é suficiente. Veja o que o Osborne comenta para a gente. Ele se encontra na ilha de Patmos. Não se tratava de uma colônia penal, pois não há muitos registros de pessoas ali exiladas. É mais provável que João estivesse temporariamente exilado ali como consequência da pregação do Evangelho. E às vezes a gente pensa a ilha de Patmos, né, como uma ilha deserta, um lugar abandonado, um lugar terrível. Olha o que o Osborne continua.
as condições de vida no local não eram extremamente difíceis, conforme se deduz pela população de tamanho razoável, por 2 ginásios e por um templo de Ártemis. Por isso, João deve ter levado uma vida praticamente normal como exilado na ilha. Então a gente sabe que a ilha de Patmos é uma ilha vulcânica, mas que ela tem um considerável número de população, ela tem 2 ginásios, ela tem um templo de Ártemis, então provavelmente João conseguiu viver ali de forma razoável, como alguém viveria numa cidade com um tamanho, um porte como a ilha de Patmos possuía. Tudo bem? Então a gente fecha aqui este elemento e podemos voltar à saudação e perceber que, além do remetente, além de João, e a gente já tem essas informações que eu acabei de pontuar, ele menciona também, lá no versículo 4, que ele está fazendo essa saudação, o destinatário. O destinatário às 7 igrejas da Ásia Menor e, por último, a saudação. Vamos comentar agora o destinatário? Observe que, quando João diz, escrevo às 7 igrejas da Ásia Menor, não é possível a gente precisar, porque João escolheu as 7 igrejas aqui mencionadas. Por que eu digo isso? Porque na província romana da Ásia Menor, você tem outras igrejas além dessas. Por exemplo, você tem a igreja de Colossos. Por que ele não menciona a igreja de Colossos? Bom, a gente não sabe por que ele selecionou o nome dessas 7. Mas ele fez isso com propósito e ele fez isso com intenção específica. É com intenção específica que ele cita o nome dessas 7 igrejas. Talvez por causa dos problemas específicos que essas igrejas estão passando, e quando a gente lê a carta a cada uma dessas igrejas, a gente sabe esses problemas específicos, ou então, talvez ele escolheu essas igrejas pela importância estratégica que essas igrejas possuem na região. Fato é que a gente não consegue precisar o motivo por que ele escolheu, mas ele escolheu com intenção específica e as 7 igrejas estão sendo destinadas aqui. Passando agora para a última parte da saudação, depois de apresentar o remetente, o destinatário, é a vez de João fazer então a sua pequena saudação. E aí João menciona uma saudação que é muito comum em outras cartas do Novo Testamento. João menciona a saudação helenística comum, que é o charis, a graça, e João também menciona a saudação hebraica tradicional, o shalom, paz. Então a saudação de João é graça e paz, porque nós temos essa diversidade étnica dentro do cristianismo, né? Nós temos gente de fala grega, que são os gentios, que agora estão introduzidos à fé cristã, nós temos os judeus, que fazem parte também da igreja. Então, a saudação é muito típica, é muito comum dessas cartas, mostrando a diversidade da igreja e mostrando essa linguagem de união que se tenta estabelecer entre este povo de Deus que é constituído de gente tão diversa e tão plural. Sobre essa graça e sobre essa paz, João faz um comentário muito importante. Ele não só faz a saudação mencionando graça e paz, como ele acrescenta um comentário dizendo, leia comigo aí, eu coloquei em negrito para facilitar. João diz, graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Quando João faz esse comentário adicional à sua saudação, ele está mencionando para a gente a origem dessa graça e dessa paz. Essa graça e essa paz que a igreja tem sido alvo, que ela tem sido beneficiada, vem do Deus Trino. E é importante observar como este comentário de João faz uma referência ao Deus Trino. Essa graça e essa paz vem do Javé, uma referência àquele que eu sou, que sou, ele, aquele que é, aquele que era e aquele que ainda virá. Essa graça e a paz vem do Espírito, e aqui a referência são aos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Zacarias nos ajuda a compreender, na sua literatura apocalíptica, de que é uma referência ao Espírito de Deus. E, por último, de Jesus. Essa graça e essa paz vem de Jesus. Mas, depois de mencionar Jesus, João decide fazer um cântico de exaltação, aquilo que nós chamamos de doxologia, um cântico de exaltação a Jesus e a sua obra. E aqui eu entro na segunda parte da nossa aula, segunda sessão, onde João faz uma doxologia sobre este Jesus
de onde a graça provém. Ela provém do Pai, ela provém do Filho e do Espírito. E falando do Filho, ele faz um cântico de doxológico. Lê comigo, então, o que João diz sobre Jesus, o Cristo. Versículo 5, parte B e versículo 6. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reinos da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nessa doxologia, neste canto de exaltação, João está celebrando exatamente a obra e o relacionamento de Cristo com seus discípulos. E o primeiro aspecto do cântico, que vai celebrar a obra e o relacionamento de Cristo, João fala sobre o amor. Este amor de Cristo que é demonstrado pelo seu sangue expiatório. Ele morreu por nós. Além de ter morrido por nós, João diz que ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então ele morreu por nós, mas ressuscitou. E ao morrer por nós, ele nos libertou dos nossos pecados. Não é isso que está aí? Então perceba que João está fazendo o seguinte. Ele está dando para a gente uma prova e uma consequência do amor de Jesus. A prova do seu amor por nós é visto no seu amor sacrificial. É o seu amor sacrificial que nos liberta dos nossos pecados. Esta é a prova. Ele morreu por nós. Mas além da prova, há uma consequência. Qual é a consequência do seu amor? Nós fomos incluídos em seu ministério real e sacerdotal. João diz assim, ele fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Pai. Desculpa, um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Perceba que essa dupla expressão aqui ela é muito importante. O reino e sacerdote tem uma dimensão muito ampla, mas eu queria assim pincelar alguns aspectos gerais do que significa reino e sacerdote. Eles são um reino, não no sentido apenas de habitarem no reino de Deus, na esfera na qual Deus reina. E Paulo fala sobre isso quando escreve que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Deus, né? Por causa da Cristo possibilita isso. O sentido não é apenas este, mas também no sentido de reinar com Cristo nesse reino. E aqui a referência que João está apresentando a esta igreja é sobre um governo vindouro, onde a igreja governará no nome de Cristo. Em nome de Cristo essa igreja governará. Então perceba que há um aspecto futuro que João está evocando. Mas João acrescenta que eles não apenas reinam, mas eles também são sacerdotes. O que significa que nós somos sacerdotes de Deus? Significa que, como sacerdotes, nós temos acesso direto a Deus. Isso diz respeito ao privilégio. Como sacerdotes, nós temos o privilégio de acessar a presença de Deus. Mas, além do privilégio, como sacerdotes, nós também temos uma responsabilidade, que significa a tarefa de servir a Deus. Eu queria pegar este ponto para daqui a pouco fazer uma aplicação, mas perceba que o que João está tentando captar como mensagem a essas pessoas é que, apesar dessas perseguições, apesar do sofrimento que estes cristãos têm sofrido, apesar do sofrimento que eles têm suportado, João tenta consolá-los, mostrando que eles são reino e sacerdotes, que eles já estão assentados nos lugares celestiais com Cristo e que haverá o dia em que eles reinarão aqui em nome de Cristo. E além disso, eles possuem o privilégio de estar na presença de Deus e de poder servir a Deus. Isso para eles mostra que essas leves e momentâneas opressões e sofrimentos não podem se comparar ao peso de glória futuro. Eles estão numa posição em Cristo Jesus diante de Deus que causa uma esperança que transcende o sofrimento desta vida. Por causa disso, por causa de tudo que está reservado a nós em Cristo Jesus, João conclui
dizendo no final dessa doxologia. Leia comigo. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém, amém, amém. Eu queria fazer uma aplicação e encerrar então a minha aula com esta aplicação. Com a vinda de Cristo, fomos libertos de nossos pecados e constituídos reino de sacerdotes. Na doxologia de João, que eu acabei de explicar a vocês, parte do que João está nos dizendo, ele está fazendo uma referência a uma promessa de Êxodo 19:6. Eu queria ler essa promessa para você perceber como esta é uma promessa antiga que João faz referência aqui. Êxodo 19:6 está escrito assim: serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo. Então perceba que quando nós pensamos no reino, o aspecto que eu quero destacar aqui, que João está mencionando em Apocalipse 1:5, é que nós agora, por causa do que Cristo fez por nós, pela demonstração do seu amor e pelo que Cristo conquistou, nos libertando de nossos pecados, nós fomos constituídos como povo de Deus. E ser povo de Deus significa ter essas características, reino de sacerdotes para Deus. Então este é o primeiro aspecto que se destaca do que João está dizendo para nós. Nós, como pessoas que sofrem por nossa fé, pessoas que sofrem pelas questões da vida, pessoas que vivem neste mundo, percebem que eles são muito mais do que meros brasileiros, eles são muito mais do que... Eles são muito mais do que apenas brasileiros, né? Porque ser brasileiro é um grande privilégio para mim e também deve ser para você. Eles são muito mais do que brasileiros, eles são muito mais do que latinos-americanos, ou europeus, ou qualquer outra nacionalidade. Este povo é povo de Deus. Ser reino de sacerdotes significa isso. Nós somos povo de Deus. Nós recebemos uma incumbência que é característica do povo de Deus. E para essas pessoas que sofrem perseguição, Deus está lembrando de algo importante. Deus está nos lembrando que Ele sabe que o seu povo tem passado e pelo que ele tem sofrido. Então Ele está nos chamando a uma esperança futura e gloriosa de que nós, como povo de Deus, não sofreremos e padeceremos a ruína final. Nós temos uma esperança que transcende esta vida passageira, que transcende as nossas circunstâncias, porque somos povo de Deus. Ele conhece nossas aflições. Mas além de nos constituir como seu povo, Ele também nos fez como seus sacerdotes. E quando nós pensamos no papel do sacerdote, nós precisamos lembrar desta imagem dupla que eu trabalhei agora há pouco, do privilégio e da responsabilidade. A função de sacerdote significa que nós podemos desfrutar o acesso a Deus. Você consegue imaginar como isso é maravilhoso? Um cristão sofrendo, onde quer que ele esteja, ele pode invocar o nome do Senhor e ser ouvido por Deus. Eu me lembro e resgato aqui a imagem de Ezequiel que nós estudamos no trimestre passado, de Ezequiel às margens do rio Quebar, trabalhando na Babilônia, e Deus indo lá, onde está o escravo, falar com ele e lhe trazer uma mensagem que transcende aquela circunstância. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio. O privilégio de ter Deus como aquele que nós podemos acessar por causa da obra de Cristo. E nós podemos acessar. Clame a Deus, independente das circunstâncias e da condição que você está. Você tem acesso a Deus por causa da obra de Cristo. Mas perceba que, além do privilégio, existe uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de servir a Deus. Como o povo de Deus serve ao Senhor? Nós servimos ao Senhor quando nós anunciamos o seu reino, quando falamos deste dia futuro que virá, quando proclamamos as boas novas. Então, para nós é muito glorioso sermos um reino de sacerdotes, porque nos situa como povo de Deus, nos coloca com uma possibilidade de comunhão de Deus que transcende a nossa própria situação e dá a nós uma responsabilidade de anunciar a outros que este reino chegou.
e que muito em breve o escatom também chegará, e que a salvação do Senhor é para todo aquele que confessar e invocar o nome do Senhor, ser salvo. Nós temos então boas mensagens, nós temos então uma boa esperança, e por isso que se chama Evangelho. É a boa notícia de Jesus à igreja. Você tem que ser portador de boas novas para quem sofre e para quem padece. Você pode ser povo de Deus e você pode ter uma esperança que transcende este sofrimento e que mostra que no futuro glorioso nós governaremos em nome de Cristo e já não haverá mais circunstâncias desfavoráveis como essa. Além disso, agora nós temos a oportunidade de estar assentados com Cristo nas regiões celestiais, desfrutando desta comunhão com Deus, gozando da presença maravilhosa do Senhor por meio do Espírito Santo que nos foi dado como consolador, como companheiro. O meu desejo, querido aluno, querida aluna, é que você desfrute daquilo que Jesus conquistou na cruz. Tem um hino que nós cantamos que diz isso: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Eu aguardo você na semana que vem para a nossa próxima aula e oro ao Senhor para que esta mensagem traga esperança ao seu coração. Deus abençoe. Até a próxima.